No vídeo de hoje você vai entender qual é a polêmica por trás dos alimentos transgênicos. O que exatamente é um alimento transgênico? Será que você está comendo transgênicos nesse momento sem saber? E será que tem algum risco para a sua saúde? Eu sou Lucas Anandrés e depois que vocês me pediram tanto, eu e a equipe do Olá Ciência estudamos a fundo para te passar o que a ciência diz sobre a segurança dos alimentos transgênicos. Mas o que de fato eles são? Ninguém pode negar que o ser humano está mudando a natureza, seja para o bem ou para o mal. Desde os primórdios da agricultura, plantas com características melhores foram selecionadas em detrimento de outras. Nós escolhemos plantar tomates que resistem mais às pragas, espigas de milho muito maiores, bananas mais doces ou cenouras que sobreviviam melhor ao clima europeu e coincidentemente eram laranjas. Mas quando falamos de transgênicos, não se trata de simples seleções de organismos que atendem às nossas necessidades. Nós estamos falando de biotecnologia. Transgênicos, por definição, envolve a manipulação genética em laboratório para que um gene responsável por uma característica negativa em um ser vivo seja desativado, ou para que esse organismo passe a ter um gene que lhe dê alguma característica que ele não tinha. Por isso, os transgênicos também são chamados de organismos geneticamente modificados. Mas por que alguém iria escolher alterar o material genético de uma planta? Quais são as vantagens dessa modificação genética? Desde o início do século XX, já se sabe que a bactéria Bacillus thuringiensis produz um tipo de microcristal que é tóxico para insetos considerados pragas. Esse cristal foi a base para a criação de vários inseticidas usados até hoje. Mas e se fosse possível que a planta nascesse resistente a pragas, sem precisar da aplicação do inseticida? Essa ideia parecia loucura, mas graças à biotecnologia, isso foi possível. O gene da bactéria Bacillus thuringiensis, responsável pela produção dos microcristais, foi transferido para o material genético de diversas plantas. Em 1995, surgiram as primeiras plantas produtoras de microcristais inseticidas, que eram capazes de sobreviver a pragas. Resultado, aumento de produtividade sem o uso de muitos agrotóxicos. As plantas transgênicas se tornaram muito populares. Hoje, mais de 50% do algodão e 40% do milho plantado nos Estados Unidos tem essa modificação genética. E esse é só um exemplo. Existem vários outros alimentos modificados para resistir a pragas. Estudos mostram que a adoção de transgênicos reduziu o uso de agrotóxicos em 37% e aumentou o rendimento das colheitas em 22% no mundo. Mas não só de resistência a pragas vive a indústria dos transgênicos. Olha essas maçãs aí. Elas são maçãs ártico, uma variedade que não escurece depois de cortada. Com o avanço tecnológico, foi possível desativar o gene de uma proteína que fabrica substâncias escuras. Maçãs mais bonitas podem até ser algo puramente estético, mas certamente uma maçã que não escurece pode reduzir o desperdício de alimentos, um problema real do nosso tempo. E transgênicos também podem ser uma boa estratégia de saúde pública. Você já ouviu falar no arroz dourado? Ele surgiu para solucionar a deficiência de vitamina A, que leva milhares de crianças à cegueira todos os anos. Como em vários países do mundo, o arroz é o principal alimento da dieta, cientistas desenvolveram um arroz geneticamente modificado que contém beta-caroteno, o mesmo pigmento da cenoura, que no organismo humano vai originar a vitamina A. Incrível, né? As vantagens do uso de transgênicos são inúmeras. Trigo, arroz, feijão resistente à seca, frutas que amadurecem mais lentamente, facilitando a distribuição, um feijão com mais proteínas para veganos e vegetarianos, tudo isso é possível graças à biotecnologia. E toda vez que eu falo sobre esses avanços da ciência, eu fico bastante empolgado, mas sempre vem uma reflexão. Será que tanto avanço é benéfico? Ou será que o consumo de alimentos transgênicos oferece algum risco? Antes de continuar, eu quero falar sobre um outro avanço que me deixa bastante empolgado, que é como a ciência permitiu criar as roupas com tecido tecnológico da Insider, que apoiou a criação desse vídeo. Eu tô usando a Tech T-Shirt, que tem um tecido completamente diferente das camisas de algodão. A Tech T-Shirt é tão macia e gostosa que eu consigo reconhecer a camisa mesmo sem olhar. E aí, qual que é a camisa Insider? Vamos ver. Essa aqui com certeza não. Acho que é essa aqui. Essa. Vamos ver, vamos ver. Insider. Resultado científico comprovado. A Tech T-Shirt também tem tecnologia que prejudica o crescimento das bactérias que causam mau odor e tem um tecido que proporciona um alto conforto térmico. E nesse mês da Black Friday, pessoal, todos os produtos da Insider estão com 15% de desconto usando o cupom OLACIência15 no site e todo dia tem promoção para você conseguir ainda mais desconto. Então corre no link da descrição para garantir os seus produtos Insider enquanto eu volto para a nossa reflexão. Será que você estaria comendo alimentos transgênicos sem saber quais alimentos são realmente transgênicos? O Brasil é uma potência no agro. Já é desde 2017 o segundo maior produtor de culturas transgênicas do mundo, depois dos Estados Unidos. 97% da nossa soja, 89% do milho e 84% do algodão produzido aqui são transgênicos. Talvez você não coma soja, mas se você usa óleo de soja para cozinhar, está consumindo óleo de soja transgênica. Se você come sardinha em óleo, ali tem óleo de soja transgênico. Biscoito, água e sal, lecitina de soja transgênica. Bolo, fermento contém amido de milho transgênico. Para saber quais alimentos contêm transgênicos, você precisa procurar nas embalagens um triângulo amarelo com a letra T.
Você já tinha reparado? Se sim, deixa o like no vídeo, e se não, deixa também, mas me conta aí nos comentários como que você conseguiu passar a vida inteira sem perceber esse sinal aí, igual eu. Desde 2003, a legislação exige que o uso de ingredientes geneticamente modificados seja indicado no rótulo através desse triângulo amarelo aí, seguido de uma frase indicando qual ingrediente é transgênico. Mas até mesmo a presença desse símbolo gera debates entre os especialistas. Todo mundo concorda que faz parte da transparência e que o consumidor tem direito de saber o que está consumindo. Mas alguns especialistas dizem que colocar esse símbolo é alarmismo, induz o consumidor a achar que se trata de um alimento pior ou até mesmo perigoso. O que você acha? Será que isso faz sentido? Diante de todos os benefícios dos transgênicos que eu falei no vídeo, mexer com a genética das plantas pode trazer algum risco para quem consome? Antes de tudo, você precisa saber que os alimentos transgênicos passam obrigatoriamente por vários testes de segurança para a saúde humana e meio ambiente. Como cada alimento surgiu a partir da adição ou modificação de um gene diferente, usando uma técnica diferente, cada um deve ser testado separadamente. E acredite se quiser, as leis de biossegurança brasileiras estão entre as mais rigorosas do mundo. Os testes são feitos para avaliar a toxicidade do alimento transgênico, se ele é capaz de gerar alguma reação alérgica no consumidor, a estabilidade do gene que foi inserido, os efeitos nutricionais associados à modificação genética e muito mais. Só depois de passar por todos os testes e receber a aprovação das agências reguladoras, os agricultores começam a plantar e vender o produto. E não para por aí. Para aqueles produtos aprovados, o monitoramento da segurança continua enquanto eles estiverem no mercado. Só um exemplo, em 1996, nos Estados Unidos, a soja foi geneticamente modificada para receber um gene da castanha do Pará e ser mais nutritiva. Mas ainda no laboratório, os cientistas fizeram vários testes e viram que a modificação genética na soja fez com que ela passasse a produzir substâncias que despertavam reações alérgicas, o que é comum na castanha do Pará. Essa soja foi então descartada na fase de testes e nunca foi comercializada. E uma lição foi tirada daí. É melhor evitar transferir genes de alimentos alergênicos, como a castanha, para aqueles que não têm essa característica. Os alimentos transgênicos são consumidos há mais de 25 anos em todo o mundo, sem nenhuma evidência de efeitos negativos à saúde humana. Por todos os estudos que nós temos hoje ao redor do mundo, nós podemos dizer com alguma certeza que os alimentos transgênicos aprovados são tão seguros quanto os não transgênicos. Uma preocupação comum é em relação aos efeitos a longo prazo do consumo de alimentos transgênicos. Mas os estudos também mostram que esses alimentos não geram risco adicional futuro, nem em relação à fertilidade ou em relação a aumentar risco de câncer. Na verdade, isso nem faz sentido. Pensa comigo, a maioria dos alimentos que nós comemos tem genes, tem DNA neles, já que vieram de seres vivos, plantas e animais. Aqueles genes que não foram destruídos durante o processo de cozimento do alimento são degradados pelo nosso sistema digestivo, sem qualquer efeito em nossa composição genética. Isso vale para todos os alimentos, não só aqueles geneticamente modificados. E mesmo pensando nas plantas que produzem o próprio inseticida, o que talvez seria algum problema, elas são extremamente reguladas para que a quantidade de inseticida fique dentro dos níveis aceitáveis para a saúde humana. Na verdade, pessoal, o que eu percebo é que o nome transgênico assusta muito mais do que deveria. Muita gente associa modificações genéticas a algo ruim e perigoso, que o ser humano estaria brincando com forças da natureza e até divinas. Eu entendo que o desconhecido causa medo, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Olá, meus irmãos, Shabbat Shalom. Percebeu no vídeo como a narrativa ela é muito bem feita, as colocações ao ponto de quase convencer aqueles que estão ali diante do vídeo? Percebeu? Tecnicamente é muito parecido com os episódios passados. A pessoa fala bem, fala manso, sempre tem um entrevistador que é alguém que é conhecido das pessoas para ter credibilidade. Eu estou me referindo a um episódio anterior, onde o rapaz totalmente careca fazia Marcelo Tais entrevistava alguém, não é uma pessoa que ninguém conhece, pelo contrário, é alguém que faz parte da mídia, que faz parte do processo pelo qual o sistema adota, e agora vocês acabaram de ver alguém falando a favor do transgênico, dizendo que é algo formidável e maravilhoso. E o nosso assunto é mudança genética, a famosa história do DNA, que agora está tão na moda. Há alguns que dizem que o DNA do homem tem as inscrições do nome de Deus. Isso necessariamente alguém teria que estudar mais profundamente para que nós pudéssemos ver. Não preciso estudar, eu creio. Em contrapartida, gente maligna e maldosa estão trabalhando incansavelmente já há muito tempo para que essa mudança genética seja feita no ser humano. Agora, talvez, com um viés mais tecnológico, né, Bia? Com uma coisa mais ligada ao computador, aos bytes, à tecnologia do presente momento. Mas eu queria ler e compartilhar com você, eu trouxe aqui em minhas mãos, um exemplar da Bíblia de Jerusalém. Essa Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia que ela é comercializada pela Igreja Católica, pelas edições paulinas. Ela tem aqui uma narrativa em Gênesis capítulo 6, muito interessante, porque nas nossas Bíblias, Ferreira de Almeida e de outras traduções a nível protestante ou cristã evangélica,
Parece que arrancaram o nome, a gente não sabe se propositalmente ou não, mas eu queria compartilhar algo com você para mostrar que aquilo que estamos falando nesse presente momento, do qual leva o título na os nossos episódios de temporada Dias de Noé, o nosso trabalho é mostrar a você que o que aconteceu nos dias de Noé é a mesma coisa que está acontecendo nos dias atuais. E Jesus avisou que na sua segunda vinda, a sociedade da época da sua segunda vinda seria muito igual e semelhante aos dias de Noé. E nós temos batido na tecla que, embora as escolas bíblicas, o ensino feito de púlpito, fala-se muito de Noé, da arca, do dilúvio, dos animais na arca, mas nós deveríamos sempre pensar o que fez o Senhor declarar que se arrependeu de fazer o homem. Que tipo de atividade naquela época existia que trouxe a indignação tamanha ao Senhor que ele projetou abrir as comportas dos céus e inundar tudo com água e, por fim, a raça humana, tendo graça e misericórdia, encontrando em Noé e a sua família. Certamente algo muito estranho aconteceu. E lá em Gênesis, aqui na Bíblia de Jerusalém, eu queria mostrar a você que essa questão de mudança genética, transgênitos, DNA, já é algo de muito tempo atrás que os anjos caídos trabalham para fazer no ser humano. E é por isso que trouxe naqueles dias a indignação do Eterno. O texto de Gênesis 6, nesta Bíblia, no verso 2, diz assim: E Yahvé disse: Meu espírito não se responsabilizará indefinidamente pelo homem, pois ele é carne, não viverá mais que 120 anos. Verso 4. Ora, naquele tempo, abre parênteses, e também depois, fecha parênteses, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens, e estas lhe davam filhos, os nefelins habitavam sobre a terra. Esses homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. É importante frisar o que aqui está. Os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e estas lhe davam filhos, os nefelins habitavam sobre a terra. Esses homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. Nefelins, heróis. Quando nós falamos de heróis, hoje, o que vem à nossa cabeça? Capitão América? Homem-Aranha? Bom, você poderia citar diversos outros, afinal de contas nós somos uma geração do filme dos Marvel. Mas fato é de que no passado, quando um ser tinha um poder muito maior do que o normal, ou ele era um superpoder ou um super-humano, ele era chamado herói. Essa era a colocação que era feita. E quando usa essa palavra herói, ligada a Nefelins, é bom deixar claro, embora alguns queiram esconder isso da humanidade, é que segundo a narrativa de livros do passado, de historiadores que fizeram narrativa, anjos caídos é uma terça parte que a cauda do dragão arrastou. Quando desceram, tendo a liberdade de operar na terra, porque os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram ludibriados em Gênesis 3, e deram um cheque em branco para que o diabo e seus demônios trabalhassem na terra, eles foram de encontro às mulheres formosas, mulheres, como tem uma aqui do meu lado. E diz o texto, os textos sagrados, como você acabou de ouvir, e também textos de livros como de Enoque e outros livros paralelos, que é chamado por alguns de apócrifos, de que anjos desejaram coabitar com mulheres e mudar o DNA, fazendo um processo de transformação para gerar seres híbridos, que nós ouvimos o nome Nefelins. E o que é um ser híbrido? É a mistura da genética entre dois tipos de situações diferentes. Então, o relacionamento entre seres angelicais e mulheres gerou os Nefelins, os híbridos. E quando você pega um livro como esse aqui, ó, que leva o nome Apócrifos da Bíblia, tá certo? Esse livro aqui, a gente pega ele só para efeito de estudo e não de palavra revelada, ok? Só para efeito de estudo. Quando você pega aqui na página 261, capítulo 6, sendo o livro de Enoque, a queda dos anjos, é dito o seguinte, eu quero compartilhar isso com você, para que você possa entender por que nós estamos aqui com esses episódios. Porque nós estamos vivendo, neste momento, quando você está em casa, um trabalho estranho, maligno e diabólico, por meio de farmacêutica,
por meio de gente poderosa, para atingir diretamente a nossa saúde e o nosso corpo. E eles estão trabalhando com alimentos, mudando toda a sua composição para alterar em nós também coisas para que eles possam assumir controle sobre nós. Não é à toa que muitos homens estão conduzindo-se para um lado mais afeminado, enquanto acontece ao contrário com algumas mulheres. E aí o crescimento de TDAH e de tantas outras doenças, parece que a nossa geração virou uma pandemia. Alguma coisa está acontecendo. Mas isso não é agora a ideia. Essa ideia já existe desde os tempos antigos. E esse livro apócrifo, ok? Um livro pelo qual alguém vai dizer assim, não, mas esse livro não faz parte do cânon sagrado. Eu também não estou dizendo que faz parte do cânon sagrado. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se você pode, como pessoa da Assembleia de Deus, na CPAD, pegar um livro, a História dos Hebreus, escrito por Flávio Josefo, um historiador, e você dizer que pode pesquisar, por que eu não posso pesquisar os livros pelos quais foram escritos anteriormente? Eu não posso dizer que é revelado por Deus, mas estudar eu posso. Então é dito assim, a queda dos anjos, capítulo 6. Quando outrora aumentou o número dos filhos dos homens, nasceram-lhe filhas bonitas e amoráveis. Os anjos filhos do céu, ao verem-nas, desejaram-na e disseram entre si, vamos tomar mulheres dentre as filhas dos homens e gerar filhos? Verso 2. Disse-lhe então o seu chefe Semejaza, eu receio, não querais realizar isso, deixando-me no dever de pagar sozinho o castigo de um grande pecado. Eles responderam-lhe em coro, nós todos estamos dispostos a fazer um juramento, comprometendo-nos a uma maldição comum, mas não abrir mão do plano, e sim executá-lo. 3. Então, eles juraram juntamente, obrigando-se a maldições que a todos atingiram. Eram todos 200 os que nos dias de Jared, aquele Jared lá de Gênesis 5, haviam descido sobre o cume do monte Hermon. Chamaram-lhe Hermon porque sobre ele juraram e se comprometeram a maldições comuns. Assim se chamava os seus chefes. Semejaza, o superior de todos eles, Araquibá, Ramiel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danel, Ezequiel e outros. Eram esses os chefes de casa de cada grupo de 10. Termino, capítulo 7, verso 1. Todos os demais que estavam com eles tomaram mulheres e cada um escolheu uma para si. Então começaram a frequentá-las e a profanar-se com elas. E eles ensinavam-lhe, Beatriz, olha, bruxaria, exorcismos, feitiços, familiarizaram-o com ervas e raízes. Verso 2. Entre mentes elas engravidaram e deram luz a gigantes de 3.000 côvados de altura. Estes consumiram todas as provisões de alimentos dos demais homens. E quando as pessoas nada mais tinham para dar-lhe, os gigantes voltaram-se contra elas e começaram a devorá-las. 3. Também começaram a atacar os pássaros, os animais selvagens, os répteis, os peixes, rasgando com os dentes as suas carnes e bebendo seu sangue. Então a terra clamou contra os monstros. E aí o capítulo 8 vai dizer que esse clamor fez com que Deus viesse, e a gente já sabe a história. E ele veio se arrepender de formar o homem e determinar um juízo na forma de dilúvio. E usar de graça e bondade, escolhendo Noé e a sua família para guardar a genética humana a partir de um homem justo e dar prosseguimento à criação. Ei, pelo menos você deveria perguntar a si próprio, por que o Criador do Universo ficou tão zangado a ponto de pôr fim a toda a raça humana e achou graça em Noé e separou a genética de Noé, que não tinha sido violada, para gerar, depois de um dilúvio arrasador, uma genética que não fosse corrompida, como acabamos de ver. Mas eles não desistiram. E de lá para cá, na história mundial, nós estamos em 2024, eles estão agora com a força total para poder fazer mudanças que possam levar o ser humano a se tornar cativo e aprisionado dos desejos dos caídos. Não é à toa que nós percebemos uma humanidade cada vez mais má, mais maligna, sem afeição natural por nada, não temem a Deus e com ódio no coração constante, que são capazes, como o episódio anterior, a valorizar um animal, um gato, um cachorro, mas olhar para um ser humano e desprezá-lo. O que está acontecendo com a raça humana? É a pergunta que eu faço a você. Será que quando a Beatriz eu pedi para pesquisar e estudar, e você podia fazer a mesma coisa, será que ela encontrou
um trabalho incansável para atingir a genética, o DNA e através de alimentos modificados, como você viu no vídeo, fazendo uma alteração, porque o vídeo mostrou para você que o alimento é bom, apesar de algumas coisas, ele é maravilhoso, não traz problema nenhum. Só a nossa geração descobriu isso, né? Só a nossa geração, de 30 anos para cá, é que descobriu que esses alimentos mudam tudo e é maravilhoso. Não, queridos. A falácia é a mesma, a narrativa é a mesma e o final vai ser o mesmo. A diferença é que naquela época foi uma arca que poupou a família de Noé. Nesses dias, a arca é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O reino das trevas está se formando, mas antes do governo ser estabelecido, com um cidadão chamado Anticristo, ou Maitreya, ou a besta, o nome que você queira dar, o Senhor vai levar o que é seu pelo arrebatamento. Mas temo que você não esteja pronto. Por isso, esses episódios, para que você saiba que a luta não é contra a carne e sangue, é contra as forças invisíveis das trevas que não estão poupando esforços para atingir a sua família, atingir tua casa e o pior agora, atingir teu corpo, mudando seu metabolismo, seus hormônios, e as coisas estão tomando um rumo estranho. Dá para entender isso? Como é que você vê isso, Beatriz? É, exatamente isso. A ideia é destruir, né? Modificar para controlar e destruir o homem. Se a gente for falando de DNA, né? Falando de transformação genética, a gente vai ver ali naquele vídeo que passou que a modificação, segundo o moço, que trouxe muito benefício para a humanidade, que vai ser a solução, né, para a falta, para a crise alimentar que a gente vai viver, que a gente já falou que vai ser, né, criada, né, para forçar você a comer o que eles oferecem. Afinal de contas, uma maçã que não oxida, né, que não fica escura, que permanece bela, ela não vai ser descartada, porque ela não ficou feia. Então você vai comer aquela maçã sem problema algum. Mas essa maçã, por exemplo, vou usar aqui, que foi modificada, algum elemento dela foi retirado para que ela não oxide mais, né? Sim. Ela não escureça mais. A pergunta fica, como é que você muda, né, o alimento e ele não vai ter nenhuma alteração quando ingerido por nós? A pergunta que eu ia fazer era a seguinte: se você tem uma maçã com diversos elementos que são químicos, né? Sim. Nossa nutrição, a reação do alimento no nosso corpo é puramente química. Então, quando você pega um alimento que foi feito por Deus, Muda um componente. você tira um elemento, ou coloca, ou acrescenta, você muda a química que aquilo ali vai gerar. É simples. Se você tem um bolo e você tira o fermento, o que acontece? Ele sola, né? Se você joga bicarbonato em vinagre, o que acontece? Ferve. Ele espuma. Então, são reações químicas que vão acontecer dentro do organismo do ser humano e que Deus criou perfeitamente. Mas ele garantiu no vídeo que não vai ter problema. Que não vai ter problema nenhum. Você confia? Não, vai para dentro. E aí você vai ter aquela maçã que vai faltar o elemento necessário para que os nutrientes que você consumiu, que sobraram da maçã, sejam absorvidos, por exemplo, no seu intestino, né? Então, se o seu intestino não absorver os elementos que restaram daquela maçã, você não vai estar sendo nutrido. Você pode até ficar de barriga cheia, mas nutrido você não vai ser. E aí o seu corpo começa a entrar em deficiência, deficiência nutricional. E aí isso vai gerar uma série de mudanças, né, no seu corpo, no seu organismo. Quando ele fala da mudança dos alimentos, que foi o maior benefício que ele colocou ali, de que acontecia, né? Eles pegavam os alimentos, produziam os alimentos e tinham que passar o inseticida. E aí eles descobriram que era mais fácil eles colocarem o inseticida dentro do alimento. Mas não vai causar mal nenhum na gente. Não. A pergunta que eu fiquei me fazendo assistindo isso foi, gente, será que eu pegaria uma lata de SBP, O Baygon, e colocaria na boca tipo chantilly, né? não vai causar nada, segundo ele, acredite. Né? Mas a narrativa é bonita, o vídeo é bem produzido, né? A coisa tem um desfecho que, como eu já falei, que toca o emocional, que é a questão da fome zero, né? De você conservar o alimento, enfim. Eu trouxe esse vídeo já para te servir de exemplo de que tem muita coisa que você vai assistir e que vai ser muito bacana, muito bem produzido e que no final das contas você não pode se deixar convencer. Sim.
né? Então ele vai pegar ali o inseticida e ele vai colocar direto no alimento, porque agora ele pode plantar o alimento sem precisar colocar inseticida. Aí você acha que não tem agrotóxico no alimento? Que eles não usam pesticidas? Pensa bem, existe um apelo do mercado pro orgânico, que eles dizem que é o natural, e eu já não ponho a minha mão no fogo. Tem que andar por fé. Eu não ponho a minha mão no fogo por nada. Quanto mais eu estudo, menos eu ponho a mão no fogo por qualquer uma das propagandas que se faça por aí. Então, existe um apelo do orgânico. Opa, se o transgênico, né, que já vem com um inseticida, que já nasce, fosse bom e tivesse resolvido, por que eles continuam usando outros pesticidas e outros inseticidas? Sem né? contar, né, Beatriz, que é você que está vendo, que quando você põe em dúvida aquilo que Deus criou, seja fruta, legumes, você está dizendo que Deus foi incompetente e fez a coisa mal feita, e que agora o homem precisa alterar para fazer melhor. Isso é uma aberração. Você chegar e olhar para o Criador Elohim e dizer assim, olha, você fez a banana, a maçã, ou seja, a fruta que for, mas ela estava faltando alguns ingredientes que nós vamos agora completar com uma mudança genética. E você vê um vídeo desse, como você falou, bem produzido, com alguém que tem uma boa oratória, pode até te convencer. Agora eu vou fazer uma pergunta para você meditar. Aumentou a tecnologia? Aumentou. Aumentou as condições hoje de saúde, de melhoria? Você diz, aumentou. Por que tanta doença ainda existe? Por que o aumento de doença é muito maior e que ninguém passa, né, despercebido em câncer, doenças de todos os tipos, autoimune? O que está acontecendo? Aí nós temos sempre a história, não, descobrimos um remédio, mas o remédio remedia. Por que a gente não trabalha na origem? Por que aquela pessoa está doente? Por que aquele grupo de pessoas está doente? Por que é uma pandemia disso, como eu citei, seja de autismo ou do que for? O que está fazendo a mudança na genética, que as crianças que estão nascendo agora estão nascendo diferentes das que nasciam há 30 anos atrás ou 40 anos atrás? Porque hoje, se a gente olhar a multiplicidade de pessoas problemáticas, com alergias crônicas, problemas os mais diversos, aí vão dar os nomes, síndrome disso, síndrome daquilo. Por que aumentou o número de incidências de pessoas doentes num nível alarmante? A gente tem que se perguntar isso. Ora, se a gente é o que come, e de fato é isso, ora bolas, o que eu tenho comido e me alimentado que tem destruído não a genética minha? Porque, veja, nós precisamos pensar. A minha filha está aqui atrás das câmeras, mas ela é a continuidade de mim. Eu tive um relacionamento com a minha esposa, nela coloquei o meu sêmen, na minha esposa, que gerou a minha filha, ela é a continuidade. Ora, se eu mudo o Cristiano pelo alimento, a próxima geração já vai vir modificada. E assim sucessivamente. Eles trabalham periodicamente com a mudança genética. Então é importante ter essa consciência que nós estamos tentando te despertar. E talvez se o despertamento for fazer você pesquisar, já nos dão por satisfeito. Porque quando você pesquisar, você vai levar um susto. Principalmente quando você pesquisar no lugar certo. Mas se você pegar um vídeo como esse, muito bem elaborado, com uma técnica de oratória, vai que você, né, começa a acreditar nisso. Agora, você pode olhar com os seus próprios olhos ou despertar a tua mente do que eu estou mostrando. Olha para o número excessivo de pessoas doentes, pessoas depressivas, gente se atirando de não sei de onde para se matar. O que está vendo? Será que é só demônio ou também uma mudança genética que está levando as pessoas a ficarem com seus hormônios alterados, com o humor alterado, e aí vem depressão, síndrome da depressão, síndrome disso, alguma coisa está acontecendo. Se você estudar um pouco mais para pessoas da área que estuda isso, vai te ensinar e mostrar que quando você muda o suplemento, muda a condição alimentar, você muda muita coisa. O humor melhora, o cabelo deixa de cair, é uma série de mudanças. Esses caras que estão por detrás sabem de tudo isso. E eles estão trabalhando para destruir, matar, roubar e destruir, como diz a Bíblia, com respeito ao diabo. Exatamente isso. Todas essas reações químicas que os alimentos produzem em nós, ou vão nos beneficiar, ou vão nos matar, vão nos prejudicar em extremo. Então, essa mudança que é feita, não é que ela vai lá e vai desdizer o seu DNA, por exemplo, o pastor ele tem um olho mais claro, né? E aí o descendente dele vai nascer com o olho, sei lá, preto jabuticaba, né? Não é sobre isso, mas é sobre deficiência nutricional, que vai automaticamente tocar no sistema reprodutivo dele.
Então, o sêmen com os espermatozoides saem já deficientes, nutricionalmente falando. Que vai fazer com que a genética posterior venha mais enfraquecida. E vai encontrar um óvulo também deficiente. Sim. E aí a gestação, se não for acompanhada com uma alimentação tranquila e tal, não sei o quê, vai gerar uma criança deficiente. Então, crianças já nascem diabéticas, crianças já nascem com predisposição a determinadas doenças, crianças já nascem com transtornos. Por quê? Porque existe uma desnutrição que é causada de propósito, programada para enfraquecer o homem. Porque o homem, quanto mais fraco fica homem e mulher, quanto mais fracos eles ficam, mais submissos também. Sim, mais dependentes. Mais manipuláveis. Então, o que vai acontecer? Os alimentos que são oferecidos para a massa, porque existe essa distinção, sim, né? Para a massa são os alimentos que vão causar um desequilíbrio no seu organismo. E aí, né, eu posso trazer, por exemplo, aqui, a questão do próprio autista. Se você pegar um autista e você inserir na dieta dele um viés cetogênico, onde você tira o glúten do trigo, né? Sim. E a caseína do leite, essa criança vai ter um up de desenvolvimento. E eu não tô falando porque eu acho, eu tô falando porque a Netflix falou. Né? A Netflix falou, as revistas científicas falam e é comprovado aí que crianças que são conduzidas por uma dieta cetogênica, crianças com espectro autista, elas vão ter um desenvolvimento muito melhor, uma qualidade de vida maior do que... Provando que o alimento tem poder de mudar o comportamento. Podem tocar Sim. nesse aspecto, né? Então, agora, quais são qual é a proporção, né, o índice aí de mães com crianças autistas que vão ter acesso a essa informação? Sim. Ou que terão condição de manter uma dieta cetogênica que é cara para sua criança. É cara. Porque hoje você vai receber do governo um Bolsa Família, um negócio desse, você não vai ter a condição de fazer um empadão sem glúten, por exemplo, para essa criança. Sim. De produzir um biscoito específico para que ela coma. Né? E na praticidade do dia a dia, o que a mãe vai oferecer para a criança é o que ela tem fácil acesso. Então, essa criança ela vai permanecer doente, mesmo havendo uma melhora de qualidade de vida para ela proposta por meio da alimentação. Sim. Então, isso é fácil da gente provar, né? Que a alimentação ela está diretamente ligada com a sua mudança comportamental. Então, o seu DNA, quando a gente fala de mudança genética, mudança de DNA, não é que ele vai lá mudar os códigos da sua genética hereditária, né? Mas é que ela vai ou potencializar ou anular traços da sua genética. Então, você vai ter a manifestação daquilo ou não, certo? Então, se você nasce com uma potencialidade para diabetes e você se entope de alimento açucarado... Sim. Se você é educado desde o ventre a não ter o paladar doce, a chance dessa diabetes te alcançar, se desenvolver no seu corpo é mínima, é praticamente nula. Em outras palavras, o que você está dizendo é o seguinte: há alguém fazendo um projeto de gestão onde parece que toda indicação dada tem como objetivo adoecer a população ou tirá-la no mínimo de algo aceitável. Nós podemos falar não só do alimento, a água, por exemplo, por que não se aumenta o pH da água? Se é comprovado que quanto maior o pH, menos a chance de ter câncer. Então parece que existe, com todo respeito que eu vou dizer, maldosamente, não é do ser humano, diretor, fulano, não. Parece que tem um ser por detrás que dá ordem e manipula desde a pirâmide lá em cima da chefia e os daqui de baixo só vão obedecendo. E a gente começa a perceber que parece que tudo converge para adoecer a população. Você vê, por que não se faz, como ela foi dita? Já que todos os médicos, nutricionistas sabem que comer de determinada maneira muda. Por que alguém vai parar no hospital e a primeira coisa que se faz é o quê? É trazer para um alimento mais saudável, tirando açúcar, sal. Se isso é uma realidade, por que não se muda? Porque existe um lobby poderoso das indústrias farmacêuticas, alimentícias, que não vai mudar. É money. Grana, não importa como o dinheiro vai chegar no bolso da grande empresa. Então, nós precisamos entender que a Bíblia já diz, o amor ao dinheiro
é a raiz de todos os males. Males. Então, quem ama demais o poder e a grana, está pouco se importando se o que a Beatriz vai comer ou você vai comer vai lhe fazer mal a longo prazo ou a médio prazo. O importante é vender o produto. Ainda que ele venha trazer, como você acabou de citar, um exagero no autismo, uma situação de diabetes constante. Então, a gente precisa entender o que a gente está tentando mostrar a você. E essa mudança que a gente fala de que adoece, ela não quer só levar você para o hospital para te matar. Ela quer dominar você no comportamento. Sim. E é isso que eu quero que vocês entendam. É a questão do hormônio também. Porque o que vai acontecer? Se você não se alimenta direito, a química perfeita não acontece no seu organismo, ele vai entrar em desequilíbrio. O que regula o nosso corpo são os hormônios. Tanto na área sexual, como na área do bom humor, como na saciedade alimentar. Sim. Nós somos feitos de hormônios. Os hormônios, eles vão nos dar esse é como se fosse uma bússola. Mexer nele é controlar. É controlar as nossas ações. Então vamos lá, por exemplo, se eu quero uma geração mais raivosa, eu vou dar a ela um alimento que vai desequilibrar o hormônio dela de maneira que ela seja mais raivosa. Sim. Se eu quero uma geração mais passiva, mais deprimida, então eu vou dar a ela um alimento que faça com que ela seja mais deprimida. Eu quero uma geração suicida, eu vou dar a ela um alimento que dá para ela um desespero de alma, que ela vai se matar. Nós somos controlados por aquilo que nós comemos e eles vão mudando a gente. Você pode ser feliz, você pode viver em paz, você pode ter satisfação, mas o sistema faz você não alcançar isso. Sim. Pelo que você alimenta, pelo que você se alimenta, pelo que você veste, pelo que você bebe, pelo que você usa de cosmético, pelo que você coloca na pele, no cabelo, no shampoo, na maquiagem. Isso tudo, pelo que você se expõe, isso tudo vai mexer com os seus hormônios de tal maneira que você vai ser controlado. Vai num bom profissional que trabalha exatamente como ela está colocando, se ele não te prova que seja desodorante, seja o que for, enche de alumínio, enche de uma série de mudanças, isso vai influenciar diretamente na tua saúde. E o cara que é bom profissional nessa área, a primeira coisa que ele faz é o quê? Arrancar tudo isso de você e começar a te suplementar com aquilo que você deixa de ter. Exemplo, um homem ou uma mulher que trabalha nessa área como profissional, a primeira coisa que ele faz é um exame de sangue completo, de tudo que você pode imaginar. Ele vai avaliar você todo e vai dizer assim, olha, você está faltando isso. Ele vai começar a repor, mas também vai perceber que tem altos índices que não batem, hormônio muito alto, e vão controlar. Imagina, mulher que tem muita questão do hormônio. Quantas mulheres você conhece que foi detectado problema na tireoide? Ah, é uma pandemia de tireoide. Irmão, tem um trabalho sendo feito alimentar para trazer problemas dos mais diversos possíveis. Nós precisamos aprender a comer. E olha, não é o nosso assunto, mas se nós estudarmos a Bíblia, Deus nos ensina como comer. Não é à toa que ele deixou um capítulo inteiro ensinando sobre alimento no livro de Levítico. Então a gente precisa entender que guerra nós estamos travando. Ok? Então, falando dos hormônios, a gente vai ter o quê? Os hormônios são responsáveis por provocar o sono ou estado de alerta, fome ou saciedade, felicidade ou raiva, por fazer o sistema reprodutor trabalhar, o corpo crescer, engordar ou emagrecer, se estressar ou relaxar, ficar de bom humor ou mau humor. Olha quanta coisa envolve, Sim. né? É praticamente a nossa vida. Aí você tem um problema no relacionamento, tá lá com seu marido, você não tem vontade de estar com ele, é o que você tá comendo. Ah, eu não tenho vontade, é o que você tá comendo. Ah, eu tô num mau humor hoje terrível, você vai lá tomar um café, dá aquele up, né? A coisa vai embora. Você vê como é que o alimento mexe. Você tá estressado, eu vou tomar um suco de maracujá, toma um suco de maracujá. Tem gente que isso não faz tanto efeito assim, são menos sensíveis, uns são mais sensíveis, né? Mas de todo jeito a química acontece dentro do seu organismo para dar o resultado. Os hormônios, eles estão ligados às respostas fisiológicas, morfológicas e bioquímicas. A neurociência diz que os hormônios interferem no comportamento mesmo quando a gente não quer. Você sabe que você não deve estourar, né? Você sabe que você não tem que responder grosseiramente. Você sabe que você não tem que ficar, meu Deus, a vida, o azar, meu Deus.
Sim. do céu. Mas mesmo assim você age desse jeito. Por quê? Porque a química, as suas respostas biológicas, né, fisiológicas, elas estão te conduzindo a ter esse comportamento. É sempre, Bia. Bia está falando de hormônios. Mas você se estressa, pensa só uma reflexão, você se estressa mais quando está um calor de 42 graus ou quando está frio? Como é que você fica mais atribulado? Pensa. Então tem influência. Ou seja, aquele calor intenso, suando para tudo quanto é lado, você está nervoso, no trânsito você quer passar por cima. Por quê? Há uma influência sobre o seu corpo que reage aos seus emocionais. Já dentro de uma questão mais fria, que eu digo de temperatura, você não está tão acelerado. Agora imagina se alguém sabe disso e começa a alterar a alimentação para manipular suas condições físicas e emocionais. Será que isso é possível, Beto? Exatamente isso, é perfeito. A influência dos hormônios é exatamente essa. Eles são mensageiros químicos do corpo. Eles viajam através da sua corrente sanguínea para todos os tecidos e órgãos a fim de controlar o nosso desenvolvimento, o nosso equilíbrio interno e o nosso bem-estar. Então eles são esses carregadores aí, né, da energia ou não, da saciedade ou não, do bom humor ou não, e eles vão por dentro de você. Se está em desequilíbrio, se os seus órgãos não funcionam, se o seu o alimento não está trazendo para você uma nutrição agradável, aceitável, você vai estar sujeito a essas oscilações. E aí é fácil controlar. É fácil controlar. Você pega uma geração que vive de miojo, salsicha, nuggets, presunto, ultraprocessados. É fácil você pegar essa galerinha, colocar dentro de uma instituição, né? E fazer com que eles se revoltem, com que eles sejam prepotentes, com que eles sejam os donos da verdade, porque eles estão ali sendo manipulados para agirem dessa maneira. Sim. Além de todo o estímulo midiático, além de todo o estímulo tecnológico, além de toda a doutrinação, por que alcança isso? Porque eles não conseguem raciocinar por si mesmos. Acho que um exemplo, Bia. Bia está pontuando, tentando despertar você. Analisa, por exemplo, você mulher, agora é especial para mulher. Vocês todas têm um período menstrual, ok? E vocês perdem vários nutrientes por meio da menstruação. Há diversas mulheres, não são poucas, que ao longo da sua própria vida, após o período menstrual, se torna cansada, está sem ânimo, faz uma limpeza em casa, logo vai dormir, porque parece que baixa um cansaço, uma fadiga. Quando você vai num profissional, ele detecta o quê? Está faltando ferritina, está faltando ferro, está faltando não sei o quê. Por que está faltando? Porque a alimentação está sendo equilibrada ao ponto do organismo ter essa condição. E aí quando você vai no bom profissional que detecta isso e ele começa a mudar a sua alimentação, você melhora as condições de trabalho dentro de casa, você tem mais ânimo. Né? Você tem, a Bia sabe, como eu sei, eu tenho aqui a Fernanda como esposa, há uma alteração do clima. Aí ela começa a espirrar, ela tem um marido, é a mesma coisa, tem alteração, é o tal do espirra. Você vê, a mudança climática tem influência no humor, porque a pessoa fica chateada, caramba, eu espirro toda hora, que saco. Então, perceba-se, coisas do cotidiano mostram a você que tanto a temperatura, como a mudança dela, como a má alimentação, tem direta influência sobre o seu humor e a forma que você vai falar ou comentar. Por exemplo, fico imaginando, citei aqui a Fernanda, o Wilson, o esposo dela, quando eles estão atacados, né, dentro da alergia respiratória, eles devem estar muito mais propensos a não aguentar falar muita coisa, porque estava com reação espirrando. Exato. Agora você vai no profissional, o profissional detecta, ele coloca suplementos para poder nutrir seu corpo daquilo que você não tem, e aí você passa a não ter mais essa alergia com constância, não ter mais aquela fraqueza com constância. Agora, esse profissional que eu estou citando, ele é do bem, né? Ele analisou e está tentando te ajudar. E aquele que é do mal? Que muda toda a proposta do alimento, que faz, como a Beatriz falou, alterar os hormônios e também não ter, né, vamos dizer, as vitaminas necessárias, porque toda vitamina tem a sua função. Sim. Ela vai ter a vitamina C, vitamina D, E, ela tem uma função no organismo. Se ela está muito baixa, alguma coisa vai acontecer, seja no humor, seja na saciedade ou não, fome, não importa. Nós estamos tentando despertar você que tem alguém maligno trabalhando para atingir a mim, a você, sua família, minha família, e nós precisamos despertar para isso. Nos dias de Noé, o trabalho das hostes é mudar o DNA.
É isso que a gente está falando. A ausência de qualquer elemento na nutrição vai modificar a química. Sim. Vai modificar o resultado da química. E o DNA é isso. O DNA é aquela listrinha, né, que vai junto assim. E ali tem 4 tipos de tiras diferentes, né? São 4 letrinhas, A, C, T e G. São as 4 letrinhas do DNA, certo? E ali a combinação dessas letrinhas vai produzir uma molécula de proteína, certo? E essa proteína vai gerar um tipo de vida, ok? Então, se essas letrinhas elas são combinadas de forma que não chega no objetivo. Com ausência de algum elemento, opa, então vai ficar deficiente. Aquela proteína, ela não vai ser o que foi chamado para ser, o que foi desenhado para ser. E aí as coisas começam a ser modificadas. E aí a manifestação do seu gene, do seu DNA, vai ser diferente daquilo que está proposto desde a criação, certo? Então a gente tem aí esses hormônios que vão fazer isso com a gente o tempo todo. Eles vão regular a nossa vida. E aí aqui diz assim, os hormônios, deixa eu virar, são mensageiros químicos do corpo. Eles viajam através da corrente sanguínea para todos os tecidos e órgãos para controlar o desenvolvimento, o equilíbrio interno e o nosso bem-estar. No entanto, qualquer pequena alteração pode causar um forte impacto sobre a nossa saúde e o nosso comportamento. Então não é só uma questão de você adoecer, porque você pode não ter sintoma de doença. Sim. Mas você se comporta da maneira como eles querem que você se comporte. E aí, obviamente, né, o pastor já comentou aqui, a gente tem um bando de homens, meninos, que estão pendendo para o lado da feminilidade. E um bando de mulheres que estão pendendo para o lado da masculinidade. Por quê? O que está acontecendo? Por que homens e mulheres, né? E a gente diz assim, gente, é um surto. Você entra dentro do shopping, entra naquele McDonald's aqui da Alameda. A gente tá em Niterói, tem um McDonald's na Alameda. Você entra naquele McDonald's, meu irmão, parece infestação. Você fala, o que tá acontecendo? É um surto. É isso. É o ultraprocessado, é o excesso de açúcar, é a falta de vitamina, é a falta de enzima, é a falta de sais minerais. Falta de sono. É a falta de tudo. Exatamente. Né? E aí o que vai acontecer? Você vai ter um desequilíbrio total. E aí você não sabe mais nem quem você é. É a diferença, né? A doença emocional e a doença comportamental é o que está sendo abordado. Ou seja, existe alguns comportamentos que a gente olha, você olha assim, o que está vendo com a pessoa para ter esse comportamento? Aí a gente atribui, quando a gente é cristão, né? É o demônio. Não estou dizendo que não seja. Agora, os demônios usam a fraqueza humana. Os demônios usam as nossas limitações, erros e pecados. Agora, se alguém aprende que a mudança do hormônio, a remoção de vitaminas, faz mudar o humor, o jeito de ser, pensar, raciocinar, você confunde tudo. Então, parece que aquele que começou a atacar o DNA lá atrás, relacionando com mulher para gerar seres híbridos, agora parece que descobriu que mudar alimento, transgênico, a genética vai atingir diretamente o humor. E hoje, irmãos, em nome de Jesus, o que tem de criança, adolescente, no psicólogo, no psiquiatra, é uma coisa louca. É um negócio que talvez nunca tenha existido na história mundial. Agora tem transtorno de ansiedade, né? Crianças extremamente ansiosas, né? Que não conseguem esperar, que ficam preocupados, que ficam, ai meu Deus, ansioso. A gente diz assim, isso é falta de educação, também. Mas pode ser má alimentação. Pode ser má alimentação. Pode ser um desequilíbrio ali, ó, naquilo que a criança está comendo. Ela está comendo excesso de açúcar, excesso de farinha, falta de vitamina, falta de sais minerais, falta de fibra, falta disso. Pronto, a criança está ansiosa. Ela passa o dia inteiro com um monte de informação rodando na mente, o cérebro o dia inteiro na frente das telas, sem despender energia. A criança está enclausurada dentro de um apartamento o dia inteiro, ou dentro de uma sala de aula o dia inteiro, de atividade em atividade. Essa criança está exausta. Ela está sob pressão, ela está desesperada. Aí você diz que não, é falta de educação, a crise de ansiedade é safadeza. Não é. O sistema botou nessa criança uma gaiola, né? Um aprisionamento que ela não sabe como agir. E é engraçado que a geração anterior
você comia regularmente, almoçava e jantar, mas a criança estava jogando bola, brincando na rua. Exato. Mas com o advento da violência, de uma série de coisas, você prefere pegar o computador e botar ela sentado, pega o PlayStation, né, o Nintendo, sei lá o que for, coloca lá e ela fica sem despender energia. Então toda alimentação ruim permanece, ela começa a engordar, fica sedentária Isso. e vai vindo uma série de doenças das mais diversas possíveis. E aí você tem transtorno obsessivo, transtorno de não sei o que lá obsessivo, que a criança que é raivosa, né? Você fala assim, essa é falta de educação, também. Eu não tô aqui justificando Sim. a má educação de ninguém, mas eu tô abrindo os olhos pra gente enxergar que isso já é resultado da modificação alimentar na gente, nos nossos pais, né? Porque lá, de repente, na minha avó, ela ainda comia mais saudável. Mas a minha mãe já não. A minha mãe já era do presunto, do nugget, né? E a minha geração é da salsicha. E os nossos filhos? São os que vão comer a carne que a gente mostrou aqui, que vai ser impressa em máquina 3D, impressora 3D. Talvez farinha de mosca. Talvez leite de barata, Nossa. né? Então você fica olhando e fala, onde é que vai parar? Maranata, leva Essa- a gente antes, para não precisar experimentar Onde é barata. que vai parar? Qual é o resultado que eles querem para essas... Controle. Porque você tem uma geração de zumbi, Perfeito. de gente que não consegue mais raciocinar. Aí você associa a questão alimentar, que já coloca você completamente vulnerável, porque você não consegue raciocinar por si mesmo, você não tem força para reagir, você não tem memória para guardar informação, você não consegue lembrar de nada. Você não estimula mais, né? Não, Deixa tudo no tá, celular, tudo tá no bota o celular. telefone, tudo tá no Exatamente. telefone, tudo tá no alcance da tecla, né? Então, tudo colabora. E aí você tem a massificação da mídia dizendo que você pode ser qualquer coisa, né? Você tem os professores induzindo você a Incrível, acreditar né? em coisas que... Você muda o hormônio, muda o alimento, muda, depois tem alguém dizendo assim, não, isso você é mudou, é normal. é. Você ser diferente é Exato. normal. É inacreditável. Exato, é isso. É isso. Eles preparam você por meio da alimentação, é um trabalho que vem sendo feito aí, né? A questão dos transgênicos são 25, 35 anos, né? Já aí, eles vêm preparando você, eles criam uma narrativa para solucionar aquilo que o seu corpo está dizendo que você, né? Precisa, ou seja lá o que for. Não, gente, não é isso. É um transtorno. E eu não sei se você já viu, não sei nem se existe ainda, a Rebeca depois pode procurar, se ela achar, ela coloca aí no vídeo. É quando o pessoal começa a produção de frango, né? E aí mete o hormônio no frango, Isso. o frango, vamos supor, ele deveria, entre, né, o seu processo de nascer, vamos colocar assim, colocar ao mundo e crescer e evoluir, tanto tempo. Vamos supor que eu não sei exato, talvez o vídeo vai mostrar, seja 6 meses, 7 meses. Arrumaram um jeito de fazer em 3. E mete o hormônio, aí você vai lá e compra o frango, cheio de hormônio. Como é que isso vai alterar você por dentro? Se você tem dúvida, eu acredito que se ela achar o vídeo vai ser colocado aí. Então, olha só a que nível nós estamos chegando de mudança em todos os sentidos. E isso ainda não chega perto das substâncias que eles colocam nos alimentos ultraprocessados que a gente Sim. come, nos cosméticos que a gente usa, que a gente chama de disruptores hormonais. Então você pega essa questão dos disruptores hormonais e você vai achar isso em fralda de criança. Fralda de criança, lenço umedecido. Cara, qual é o propósito de colocar um disruptor hormonal numa parada que você vai limpar bumbum de criança, gente? Aí você vai passar na vagina, vai passar no pênis daquela criança um disruptor hormonal. Aí você pega uma criança com 6 anos, ela tá com nhaque, ela tá com pelo pubiano. Você fala, o que tá acontecendo? Eu vou te dizer o que está acontecendo. Você usou fralda, você usou o lenço umedecido, você passou o creme específico para infantil, né? Sem saber a origem, sem olhar o rótulo. Você passou aquele sabonete no corpo, afinal de contas, a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo. Tudo que passa na nossa pele cai direto na corrente sanguínea. Perfeito. Então vamos lá, você está dentro de uma piscina. A piscina tem o quê? Cloro. Quando você sai da piscina, como é que seu cabelo fica? Duro. O meu não tem nem o que dizer. O cabelo fica duro, fica ressecado, fica esquisito. Aí você vai lá, chapa de creme, pra poder tirar aquele negócio da piscina. Beleza, você deu um jeito no seu cabelo porque você viu o estrago que o cloro fez. Mas qual é o estrago da água da piscina no seu organismo? A quantidade de cloro que cai na sua corrente sanguínea. E vai para além, né? Também você falou do botar o creme no cabelo.
Ué, mas o creme também é feito pela indústria. O que Sim. tem ali no creme Sim. que vai trazer, de repente, queda de cabelo, tapar os poros da cabeça, você ser calvo quando não devia ser? E para além disso, né? Para além disso, de causar câncer, de ser cancerígeno, de ser realmente destruidor. É assim uma coisa absurda. Eu vi um vídeo há pouco na internet, Bia, que agora está muito comum para os jovens, né? Tomar estimulante não, você tem Red Bull, energético. Aí alguém fez, né, me parece pelo vídeo, que é alguém que trabalha na área da ciência. A quantidade de açúcar que tem no energético é um negócio absurdamente terrível. E você pega uma juventude indo pra balada, fazendo não sei o que, tomando energético para poder ficar com os olhos abertos, para poder fazer aquilo que ele acha que tem que fazer. E isso tem, segundo esse vídeo, e depois se a Rebeca encontrar, põe aí, algo terrível organicamente, fisicamente na vida do jovem adolescente, no consumo de açúcar no nível absurdo, que certamente vai trazer câncer. Vamos prestar atenção nisso, negócio sério. O açúcar é o alimento do câncer. Ele é o alimento do câncer. Se você tirar o açúcar de uma pessoa que esteja em estado inicial de câncer, aquilo ali para. Porque o açúcar alimenta, faz crescer essa célula cancerígena. Bom, eu queria terminar esse episódio lendo um artigo da Veja Saúde. Ó, Veja Saúde. Opa! Da Veja Saúde. Eles estão falando, não sou eu, tá certo? Eu podia trazer de outra aqui, mas eu peguei da Veja Saúde. Diz assim: você pode nunca ter ouvido falar em desreguladores endócrinos, que são disruptores hormonais, mas com certeza já esteve diante de algum deles. A ciência já esteve diante de algum deles. A ciência está descobrindo que produtos do nosso cotidiano, como esmaltes, televisão e até água encanada, escondem substâncias capazes de alterar o funcionamento do nosso corpo. Os disruptores endócrinos são compostos artificiais ou naturais que interferem na ação dos nossos hormônios e nos expõem a doenças. Hoje a suspeita de mais de 800 misturas químicas. Mais de 800 misturas químicas que a gente não tem noção de onde elas estão e que a gente consome. Elas estão na indústria, na agricultura e entram no corpo pela ingestão de água, de alimentos e pela respiração. Dá pra parar de respirar? Os caras são malignos demais. Diz a química Débora Santos, da Universidade Federal de Pernambuco. Os efeitos dos tais desreguladores podem demorar décadas para aparecer. Aí eu pego aqui o meu gancho, certo? Porque o carinha do vídeo que a gente começou a falar lá no início do nosso episódio, ele disse que a ciência disse que não vai ter efeito colateral. Quanto para falar isso? Eu não sei. Aí diz que não tem problema, que os cientistas já anteviram, já previram, que eles são videntes, né, de que as próximas gerações, as gerações futuras, não serão tocadas por alteradas por essa mutação genética. Mas vamos lá, eu vou ler pra você aqui a questão dos hormônios e aí você pensa se você prefere confiar no carinha do vídeo. Foram os mesmos cientistas que falaram que a pandemia, que a vacina... Tá. Entendi. Elas estão na indústria... Os efeitos dos tais desreguladores podem demorar décadas para aparecer e existem situações em que o problema só dá as caras nas gerações futuras. Gerações, não é no filho, nem no neto. Pode ser no bisneto. Foi o que aconteceu com paciência, porque a palavra é difícil, dietilestilbestrol. Aleluia! Remédio prescrito entre os anos de 1940 e 1970 para gestantes. Lembra daquele negócio de microcefalia, né? Bom, anos depois, as filhas das mulheres que utilizaram esse remédio desenvolveram câncer e infertilidade. Conta o toxicologista. Só após 30 anos de uso e muitas vidas afetadas, sua venda foi proibida. Só que tem um detalhe. Essa questão dos alimentos transgênicos não tem como reverter.
Não dá para voltar atrás. Nem a banana que a gente come, ela tá no estado original. A banana original, ela é cheia de caroço. Eles diminuíram a semente para agradar o paladar. Porque você comia a banana e você tinha que chupar aqueles caroços para tirar a massa, a biomassa da banana. Eles modificaram para você ter um paladar mais gostoso, para ser mais agradável. Eles modificaram o tempo de maturação para poder sair lá do Nordeste, o açaí, e chegar aqui e você comprar. Porque senão estragaria no caminho. Então eles mexeram geneticamente para essa maturação demorar a acontecer. Você compra banana verde no mercado, aí vai para cá, em 2 dias ela tá madura e podre. Podre. E a casca continua verde. Incrível. E a casca continua verde. Incrível. Por causa dessas modificações. Os tomates que não suportavam o clima, eles agora estão aí. Bom, mas enfim, daqui a quantas gerações isso vai aparecer? Já tá aí, já tá aparecendo. A gente já tem uma geração cheia de deficiência, atestada, com síndromes e pânicos e tudo aí. É só você querer olhar. É só você ver o comportamento, a mudança social. É uma aberração. Bom, mas é provável que a ameaça não se restrinja às coisas de farmácia, né? E que o ar que respiramos e a comida que engolimos também estejam contaminados. Na sequência, temos uma lista de 12 disruptores, tidos como os mais perigosos segundo a pesquisa, de uma entidade especializada em saúde ambiental. Então você vai ver aqui, primeiro elemento, PBDE. O que eles chamam, né? Retardantes de chamas, isto é, evitam que equipamentos peguem fogo. Então você vai lá e diz aqui, não, isso aqui é antifogo, é anti-inflamatório. De inflamar, né? Você vai pegar, anti-inflamável, né? Anti-chamas. Eu comprei isso aqui, ó, tem uma proteção que é anti-chamas. Aquilo ali, você está respirando o ambiente que ele está presente. Você não sabe como é que isso entra no ar, certo? Aquilo ali, aí dá um calor danado, aquela químicazinha que você não sabe, está soltando no lugar que você está. O que ele vai produzir? Isso está em eletrônicos, em celular, que a gente não larga, televisão, videogame, móveis, carpete, colchões e alguns travesseiros onde a gente dorme. Com, né? Tecnologia anti-chamas. O que isso vai causar? Distúrbio na tireoide, infertilidade feminina, problemas neurológicos em crianças. Outro elemento, dioxina, encontrada em pesticida como o DDT e no branqueamento químico do papel. Papel que a gente lê livro, que a gente estuda, que a gente usa no caderno, né? E tem gente ainda que faz assim, né? Para virar as páginas. Hoje em dia a gente quase não lê, né? No Brasil, isso nem deve causar tanto dano assim. O Brasil não sabe nem o que é o papel. Não sabe nem o que é livro. Acusação, o que ele causa, né? Infertilidade, aborto, diabetes, endometriose, que é uma pandemia na nação, e déficit imunológico. É o cara que tem as rinites, as sinusites, né? Outro, atrazina, encontra-se em herbicida para atuar nas plantações de milho e na cana-de-açúcar. Milho e açúcar. Infertilidade e câncer é o que causa. Chumbo, tá nas tintas. Tinta que a gente usa para pintar parede, para pintar cadeira. Tinta, tá certo? Tá, a gente coloca dentro da nossa casa. Tinta, cigarro e água encanada causam distúrbios na tireoide. Bisfenol A, se você conhece, que você vai comprar coisa para criança, tá lá. Livre de bisfenol A. Ou não sei o que lá, tá lá. Encontrado em algum tipo de plásticos e no revestimento de enlatados. Acusação, produção de espermatozoides defeituosos. Puberdade precoce. Câncer, obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. Perclorato, encontrado em combustíveis de foguetes espaciais, esses a gente não tem contato. Mas tem uma galera aí que gosta de fogos de artifício, né? Fogos de artifício, distúrbios na tireoide. Arsênico, pesticida, alimento e água encanada, água que a gente bebe. Câncer de pele, câncer de bexiga, câncer de pulmões e alterações sexuais. Alterações sexuais na água que a gente bebe. Quando diz assim, eu não vou lá no Plaza beber no bebedouro não, tá repreendido. Tá certo, não vai mesmo não. Porque o negócio tá feio. Mercúrio, encontrado em peixes, frutos do mar
e usinas de energia movida a carvão. Então você gosta de comer aquele peixe que é mais saudável, uma carninha branca leve para sua dieta. Você está comendo mercúrio, filho. Qual é o resultado disso? Redução de QI. Redução de QI. Problemas no ciclo menstrual e no pâncreas. Eu não podia perder essa chance. Acho que Dilma Gosta de peixe, né? Ela deve se ser, amarra no negócio de deve frutos ser do mar. bem poluído. Não estou dizendo que o peixe é, eu estou falando aqui, eu É. vou falar. E aqui tem ainda o fitalato, que é encontrado nos cosméticos. Esmalte, perfume, pavimentação das ruas. Aí você sai aquela poeirada, né? Cortina de chuveiro. Você toma banho quente? Tem aquela cortininha de chuveiro? Tá lá. Couro sintético e vinil. Anormalidades genitais. Agora tem um monte desses vídeos aí. A genitália do seu filho é pequeno? Tá cheio de vídeo disso na internet. Por quê? Porque isso realmente está acontecendo. Por causa dos disruptores hormonais, por causa dos transgênicos, por causa da má alimentação que os pais têm, as crianças estão nascendo já com deficiência. Aí a mãe olha e diz assim, ai meu Deus do céu, tem um biluzinho pequenininho, tadinho. Aí vai no médico, olha, meu filho tem problema aqui assim. Ele vai dizer, tem mesmo, né? Vamos fazer alguma coisa para aumentar isso. O que ele vai fazer? Mexer na alimentação dessa criança. Ele vai equilibrar ali a situação para poder regular. Interferência nos hormônios como testosterona e estrogênio e no desenvolvimento das mamas. Então você tem uma série e esses aqui são apenas alguns, eles dizem que são 800, mais de 800, e eu citei só 12. Aí eu pergunto, ela pegou uma matéria que está ao seu alcance, a Rebeca pode botar se você quiser, depois na descrição do vídeo embaixo, para você clicar e você mesmo ler. Se sabem disso tudo, se tudo isso que foi colocado seja uma verdade, por quê não se evita tudo isso e coloca o alimento com qualidade para que nós possamos ingerir? A única resposta óbvia é: existe uma mão maligna e maldosa que odeia a humanidade, que odeia a criação, que tem vontade de destruir o homem e a mulher o quanto puder. E de um outro lado existe alguém dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu acho que diante de tudo que ela falou, você pergunta, uau, o que fazer? Pode ter uma certeza? Não vai dar para eliminar tudo e de uma hora para outra se tornar a pessoa mais pura na alimentação da vida. Agora, se essa vida já está nessas condições, segue o conselho de Jesus. Aquele que quiser ganhar essa vida, perde a outra. Aquele que perder essa vida por amor de mim do Evangelho, achá-la-á. A questão é, Jesus disse, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sei que, querendo ou não, você está vendo da fé. Você acredita que está no rótulo do produto, você acredita que está tudo tranquilo. É fé. Ainda que não seja a fé na Bíblia, mas a fé no alimentar de olhos fechados. Então, querido, não custa nada ter a fé no lugar certo. Porque se vier a perecer o seu corpo, se vier a adoecer, e tu é pó, o pó volta, e você vier morrer, pelo menos, salva teu espírito e tua alma por meio da obra de Jesus, o Cristo, porque ele deu todas as condições para isso. A Bíblia diz que não existe outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Os dias de nós estão aí para todo mundo ver, nós só estamos comprovando. E a arca ainda está com a porta meia aberta, mas está quase fechando. Seria prudente da tua parte entrar pela porta e escapar não mais de água do dilúvio, porque a terra que hoje a gente vê, os céus e a terra estão tesouradas para o fogo e o dia do juízo e do ajuste de conta. Ei, o tempo da graça está acabando. Você não nota, não? Que a luz e o espírito de vida e a salvação parece estar indo embora e o mal está tomando conta? Deus vai enviar a operação do erro. Porque a operação da verdade está sendo aí dita a todo tempo. Inclusive na casa que se diz dele, já tem a operação do erro e da maldade. Os escândalos são diversos. Isso é um sinal de que ele está voltando. Aceitam? Fuja pelo menos. Entra na arca. É para isso que nós estamos aqui debruçando a cada episódio, para fazer você entender que há uma guerra. E essa guerra só tem um objetivo. É um troféu. Sabe quem é o troféu? Você, eu.
De um lado está Jesus querendo levar você para sempre para ele. E do outro lado há um ser miseravelmente maligno que quer matar, roubar e destruir. Por isso que nós estamos vendo coisas absurdas. Amém? Eu espero que você possa ajudar a gente no like, ajudar compartilhando e ajudar mostrando o canal. Eu acredito que já temos um número de responsabilidade bem grande, são mais de 1000 pessoas, mas nós queremos alcançar o maior número possível para despertar. Porque sabe o que mais dói pra gente? Eu acho que dói nela. A gente vive no mesmo mundo que você vive. Eu saio na rua, você tem carro, dirige. Imagina como é que deve ser um monte de pessoas, como ela usou a palavra zumbi, caminhando para destruição e para condenação. Um dia Deus olhou e disse: Jonas, você não sabe como para mim é complicado ver 120.000 pessoas que não sabem discernir da mão direita e a mão esquerda, não sabe. Por isso eu te mandei lá em Nínive para pregar as boas novas. Isso aqui pode parecer que não é pregação, mas é uma pregação para te salvar. Porque você não vai mudar a alimentação, você não vai fazer o mercado se tornar, a partir de hoje, natural só para você. Então, meu irmão, se a gente vem que vê a espada e a gente não avisar, Deus vai cobrar da gente. Mas se a gente avisar que a espada está vindo, e mesmo assim você não tomar medida nenhuma, eu estou livre do sangue da tua vida. Porque nós não temos que deixar de anunciar para você o caminho da justiça. Os mesmos anjos que caíram e que fizeram alteração, ensinaram a humanidade a se corromper, que levou o Senhor a ficar indignado com a geração de Noé e disse: me arrependi de criar o homem, são os mesmos que estão trabalhando agora, ocultamente, através dos senhores do mundo. Mas ainda há tempo de sair da garra deles e ser salvo por aquele que o detém. Hoje o Espírito Santo detém a maldade. O Espírito Santo detém que ele se manifeste de forma completa. Mas no momento que ele sair, a ele vai manifestar pelo menos por 7 anos. Shemitah de governo. E depois o Senhor volta à sua igreja. Institui 1000 anos de governo do céu na terra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por favor, não esquece de dar o like, faz seu comentário. Deus te abençoe. Até a próxima semana, que vai ser? Controle monetário. Controle monetário. Será que você está controlado? CPF. Meu Deus, como é que sobe? Eu estava conversando em casa sobre comprar um ar-condicionado e apareceu um monte de coisa no meu celular. Estranho. Essa talvez os simples não falaram. Deus te abençoe. Até a próxima. Shalom.